do que um incrédulo. Você está negando a fé. Você entendeu isso? Não adianta você vir aqui, subir nesse altar e deixar seu pai apodrecendo no asilo. E deixar seus irmãos desesperados, passando necessidade. Ninguém sabe, gente, a situação. Quando a dificuldade vai vir. Às vezes a dificuldade está aí para provar se você vai ajudar de verdade ou não vai. Para provar quem é você. Muitas vezes isso que acontece. Irmã Ágata que vai querer falar? Irmã Ágata? Então, primeira prioridade nossa é, gente. E se você não faz isso, o Senhor já está falando. Você é pior do que um incrédulo. Vai falar, não. Também estava lembrando, né, do Sermão do Monte, o livro que está lá em casa, né? É um livro só sobre o Sermão do Monte. E ele comenta, né, a importância da gente praticar o que está escrito lá, porque... E eu acho que isso conta para a Bíblia toda, né? Se a gente praticar o que está escrito na Bíblia da forma correta, a gente vai mostrar para as pessoas de que tem algo diferente com a gente, né? Que isso aqui não é só fachada, que ninguém faria uma coisa dessas por algo que não é de verdade, né? E vai atrair as pessoas a Deus, né? Isso que é ser a luz do mundo. E aí, como é que uma pessoa fala que ela é cristã e ela não ajuda o pai dela? Tipo, o pai dela tá numa situação horrível, não visita ele, né? Põe no asilo e deixa lá. Tipo, não condiz simplesmente. A pessoa vai falar, o fulano é cristão e não se importa com o pai dele tá lá jogado, sofrendo. É igual uma coisa que minha professora falou uma vez, eu nunca esqueci, né? Na faculdade ela falou assim, que a gente tem que ser exemplo na nossa casa também, né? Que imagina, chega uma pessoa e fala para vocês conhecem a minha família, né? Chega e fala assim, você... nossa, se você chegasse pro meu filho e falasse, nossa, sua mãe é uma ótima enfermeira. Aí ele respondesse com, ela é uma ótima enfermeira? Que bom, porque ela é uma péssima mãe. Tipo, a impressão que ia passar. Como é que a pessoa é cristã? Nossa, seu pai é um exemplo, assim, ele é um homem de Deus, ele é um ótimo pastor. E aí ele chegar e falar assim, porque ele é um péssimo pai. Tipo, é uma coisa que não condiz, dá uma impressão completamente errada. Exato, gente. Então há uma dissonância entre o que a gente prega e o que a gente fala. E outra coisa, gente, que me ocorreu aqui agora, ele não vai pôr critérios. Eu falo assim, ajude o seu pai se ele ter sido um bom pai. Não, ele não colocou isso. Ele falou, é para ajudar. E não tem critério, não tem um se ele foi bom para você, se ele fez, não, ele não colocou nada, só ajude o seu pai, ajude a sua mãe, ajude os seus irmãos, né? A gente tem muita história, viver em família também é difícil, né? Tem muita gente que tem uma relação difícil com os irmãos, tem muita gente que teve uma relação difícil com os pais, e mágoas são sendo guardadas, e isso pode, no futuro, dar uma distância entre a família. E a pastora vai falar? E então a gente tem que tomar cuidado que isso não aconteça com as nossas vidas, sabe? Se você realmente é discípulo de Jesus, você vai ter que abrir mão das dores do passado, traçar sua filiação com Deus e agir como tal. Pastora. Bom dia. Quando a gente lê esse versículo, né, se alguém não tenha cuidado dos seus, e especialmente da sua própria casa, negou a fé, e é pior do que os descrentes. Quando a gente faz alguma coisa por alguém da nossa família, não é por... Eu penso, né, eu vivo muito isso, eu não estou fazendo somente por ela, mas eu estou fazendo em primeiro lugar por mim, porque eu estou dizendo quem eu sou quando eu cuido do outro. Quando eu amo o outro a ponto de... Expressando sua identidade. Exatamente. A ponto de abraçá-la na sua dificuldade. Eu estou dizendo, eu quero cuidar de você porque eu quero viver o evangelho de forma prática. Eu quero viver a palavra de Deus, não somente falando, não somente dizendo que eu sou crente, mas praticando a palavra de Deus. Então, todas as vezes que a gente fizer alguma coisa para alguém, nós estamos falando de nós mesmos. Não é da pessoa, da identidade dela, mas da minha, de forma prática. Amém. Então aí, gente, prioridade, família, casa, irmãos, parentes. O irmão Pavão vai falar. Sara está lá apertando ele. Não fala, não fala.
Eu sei como é, Pavão. Cadê minha esposa? Ixi, ela me viu. Esconder aqui atrás da pastora. Vai, Pavão. Não seja oprimido. Não, essa questão mesmo, a gente considera como um fruto, né? Então, assim, a gente precisa preocupar com a espontaneidade em querer ajudar o necessitado. Por quê? Avaliando, você não pode também querer colocar inserir uma manga no pé de goiaba. Você tem que produzir os frutos do Espírito. Você tem que produzir, tem que ser algo natural nosso. Então, se você se depara com a situação de um necessitado e não se compadece daquilo, você precisa rever. Você precisa pedir a Deus para quebrantar seu coração, para despertar em você essa necessidade, essa observação, né, esse zelo de cuidar daqueles que estão à sua volta e principalmente os da sua família, de sangue. Você tem que sondar seu coração, falar uma coisa muito interessante, gente. Você tem que sondar o seu coração. Porque senão você não vai fazer isso por religiosidade pura. Senão você vai se ver pressionado a ter que fazer porque Deus está falando que eu tenho que fazer e vira uma coisa muito militar, muito metódica, né? Muito superficial. Na verdade, isso está demonstrando quem é você de verdade. Aí você vai ser só religioso. Exatamente. Segundo, gente, vamos lá. 2.2. A família da fé. Gálatas 6, de 9 a 10. Irmã Nádia. Bom dia, gente. Essa questão de ajudar os de casa, eu acho que Deus já falou isso com a gente, porque quais são as pessoas que você conhece melhor nesse mundo, se não seus irmãos, seus pais, as pessoas mais próximas de você, a sua família. E você conhece todos os defeitos delas, né? E a gente geralmente dá muito mais valor aos defeitos que às qualidades. Então, assim, não, é uma situação que às vezes fala assim, poxa vida, o cara fez tudo para estragar a vida dele, né? É meu irmão, fez tudo para estragar a vida dele, agora eu tenho que ir lá ajudar, mas tem que ir, né? É a palavra de Deus. Então, assim, às vezes é muito difícil a pessoa ajudar os da casa, exatamente por isso, porque ela conhece todos os defeitos das pessoas da sua casa, né? Independente disso, você tem obrigação de amar e cuidar, né? É o que Deus está falando com a gente, né? É verdade. Amém? E também, isso dentro que Nádia falou, gente, né? Dentro eu falo ainda de raiz de amargura. Tem muita gente que guarda machucados do coração com seus irmãos, seus pais, coisas que vai levando para a vida. Ou seja, isso pode ser até uma prova disso, sabe? O abandono, o pagar o mal, né? Pagar ele com o mal. Então, vamos lá, gente, continuando. Gálatas 6, de 9 a 10, fala, ó. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos. Então, a primeira coisa é falar, ó, não cansa de fazer o bem, o Senhor vai te retribuir, se você não desanimar de fazer. 10. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora Paulo está falando aqui sobre você ajudar os seus irmãos da igreja, família da fé. Dentro de uma comunidade cristã, a gente não pode ter pessoa passando necessidade e todo mundo bem. Isso é uma prova que essa igreja está com um problema sério. Se alguém entre nós aqui está passando dificuldades muito fortes, não está sendo assistido, isso é uma prova que nós estamos com um problema sério na nossa igreja. Amém? Então nós temos que olhar isso. Especialmente da família da fé. Faça o que for possível, né, de forma especial, gente. Então, às vezes, vai passar um ou outro ali, mas o da igreja não pode passar. Você sabe que o irmão está em necessidade, você não se esforça para fazer alguma coisa, tem um problema na nossa fé. E aí o apóstolo Paulo vem falar sobre isso. Terceiro ponto, gente. A todos, né? Então, qual que é a prioridade na caridade? 1, o pessoas da sua casa. 2, a família da fé. E 3, né, o Salmo vai falar aqui, ó, bem-aventurado aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. Então, volta aquele momento, né, que é todo mundo. Mas eu entendo que há uma prioridade. É mais feio se você deixar alguém da sua casa passar necessidade. É muito feio se você deixar um irmão da igreja passar necessidade. E depois
Tem isso. Então, há uma escala de prioridades. Eu já vi o pastor Geraldo falar. O ministério da igreja, muita gente acha que o ministério da igreja é só pregar a salvação. Não adianta você dizer para uma pessoa que Jesus o ama e ela está passando necessidades naquele momento. Então, um dos ministérios da igreja que foi levantado pelos apóstolos foi o diaconato, justamente para cuidar das viúvas, dos necessitados, dos órfãos, porque naquela época era importante que a igreja, quando diz que a igreja tinha tudo em comum, e dividia entre os irmãos. E mesmo assim tinha muitas pessoas passando necessidade. Por isso que foi levantado um ministério para cuidar dessa área, para os apóstolos. Ó, nessa área aqui tem fulano, ciclano, que está passando por necessidade. Por isso que a gente, como cristão, você tem que ter empatia. Na hora que o irmão está passando por necessidade, ele está passando porque ele merece. Não sabe muitas vezes a dificuldade que o irmão está passando, porque muitos não chegam lá, conversa, ouve a irmã para poder saber a necessidade que ele está passando. Então, a caridade, a fraternidade é um dos ministérios da igreja e é importante para nós podermos, igual o Diego falou, nós sairmos da nossa zona de conforto e chegar para um irmão e falar para ele a necessidade. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que confessar as nossas falhas, os nossos pecados uns aos outros para serem curados. Tá bom. Então, gente, vamos agora para o próximo tópico, que é por que esse deixou de ser um tópico relevante na comunidade cristã evangélica. Então, existe. Gente, igual eu falo para vocês, eu já tenho muitos anos de crente. E já passei, né, fiquei anos em 2 igrejas, né, no máximo que eu já fiquei. E eu não vejo uma ênfase, eu não vejo uma importância, depois de estar estudando o Sermão do Monte, eu entendi que isso é um tema muito importante. Mas por que isso não é tão pregado? Isso é um tema mais periférico na comunidade evangélica como um todo, tá, gente? Eu não estou falando da nossa igreja, eu falo do modo de pensar evangélico. Eu me questionei sobre isso. Eu estava, ano passado, retratado, eu li um livro Desconforme-se, e ele estava trazendo alguns pontos de imperadores romanos, né, cartas de um imperador romano, que ele queria revitalizar o culto pagão em Roma, porque o cristianismo estava crescendo muito. E uma das reclamações dele é, cara, esses cristãos, eles ajudam os deles e estão ajudando os nossos também. E, tipo assim, uma das reclamações dele é essa, eles estão ajudando os pagãos também, por que a gente tem que fazer alguma coisa com isso? Ele estimulando as religiões pagãs a ajudar também, para ver se barra o crescimento do cristianismo. Então, gente, era uma marca. Né? Era uma marca. Crianças abandonadas, os cristãos pegavam para ele, todo mundo que era rejeitado. Tem a história da igreja, que já era uma igreja pobre, que já era uma igreja perseguida, não tinha nada, mas ainda pegava mais gente ferrada para poder tentar ajudar, para trazer, e o cristianismo cresceu muito nisso. Por isso que a grande parte do cristianismo do primeiro século era de escravos, eram de meninos rejeitados, eram de crianças que foram recuperadas de lugares terríveis. Por quê? Porque não deixava. Por causa disso, né? Aí chegou o momento, o irmão Alisson vai falar, gente? Por causa disso, assim, era muito claro isso na igreja antigamente. Né? Eu falo assim, dos primeiros séculos, quando você vai ler a história da igreja, a igreja ajudou muito, ajuda muito. E ainda ajuda, gente. Eu não estou falando que não ajuda hoje. Mas isso deixou de ser uma ênfase da pregação. Apesar da igreja ajudar. Irmão Alisson, rapidinho. Aqui no Brasil, essa questão era periférica por causa da história da evangelização do Brasil. Que nos primeiros anos do século passado, o Brasil era quase 100% de católico. E a fé cristã, ela veio, os evangélicos, vem crescer no Brasil, principalmente com os pentecostais. E a teologia pentecostal que começou a ter força foi o quê? A teologia da prosperidade. Então, você falar que era um pobre dentro da teologia da prosperidade, você tem um problema sério espiritual para resolver. Então, aí você não tinha pessoa que pedia ajuda porque ela já era marginalizada,
E nem as outras pessoas ajudavam, porque achavam que tinha um demônio, algum problema. É a questão do devorador. Você está comprando um remédio, o devorador está comendo seu dinheiro. Teologia da prosperidade pura. Então, quando o crescimento evangélico brasileiro é baseado nessa ênfase da teologia da prosperidade. E essas igrejas com ênfase em teologia da prosperidade, elas não ajudam ninguém. Você pode pegar aí, ó. Eu não vou citar nomes não, mas você pega a igreja A, a igreja B, tem igreja, a igreja é riquíssima. O que ela faz? Cadê os diáconos? Pega os diáconos e separa em equipes. Os diáconos vão para a rua pedir material de limpeza. A igreja não gasta nem com rodo, mas a igreja, o ar-condicionado está torando lá e a cadeira é de madeira e banco acolchoado. Então, essa teologia da prosperidade, ela trouxe essa ênfase e esse crescimento trouxe essa base essa base mais do que eu posso, eu sou o vencedor, eu determino. Então, trouxe uma visão do homem como centro, um homem como herói, um homem que faz para merecer, um homem que faz voto e recebe, um homem que se esforça em fazer e ele é abençoado pelo que ele tem. Amém. O irmão já adiantou, realmente, ele foi preciso aí, né, numa das respostas, tá, gente? Não é só essa, mas eu vou falar, então. O que eu descobri nas minhas pesquisas aí sobre o motivo de se falar pouco? Então, o primeiro é esse aqui, gente. A reação ao evangelho social. É chamado o pêndulo histórico. Então, tem até nome, gente. Então, o que era o evangelho social? Então, está falando aqui, no início do século XX, houve uma divisão teológica. Então, algumas pessoas desse evangelho social, nessa teologia do evangelho social surgiu, eles diziam que a principal missão da igreja era resolver a pobreza, a injustiça social, muitas vezes deixando de lado a pregação sobre a salvação, o pecado e o inferno. Então, ou seja, ele está falando que parte da igreja entrou para um extremo. Evangelho é cuidar dos pobres. Evangelho é acabar com a pobreza. Evangelho é agir na sociedade. É só isso. Só que eles minimizavam a pregação. Né? A pregação sobre salvação, sobre pecado e sobre o inferno. Então, qual que foi o efeito disso, gente? Então, quer dizer que parte da igreja foi para esse lado, ganhou muita força no início do século XX, e aí, como reação a isso, né, a igreja mais conservadora, os evangélicos, né, estão falando aqui, reagiu para um extremo oposto. Para não serem confundidos com os liberais, que não pregavam a salvação das almas, eles passaram a focar exclusivamente no céu, na conversão individual, tratando a ajuda social como algo muito secundário ou até perigoso, visto como coisa de esquerda ou obra sem fé. Vocês entenderam, gente? Era um problema? O evangelho social era um problema. Só que esse problema fez a igreja ir para um outro extremo. Ah, tá, então, se eles estão falando disso, eu vou falar o oposto. Entendeu? É o mesmo perigo que hoje a gente vive, por exemplo, quem está mais politicamente alinhado com a direita. Então, qualquer tema que é de esquerda, ele rejeita. Mesmo sendo um tema justo. Então, ajuda aos pobres. Ah, mas não é bem assim. Racismo. Não, mas o racismo tem racismo. Eu não sei o que. Aí começa, tudo que eles falam, eu vou falar o oposto. Ou seja, e muitas pessoas têm sequestrado pautas da igreja para a política e a gente começa a rejeitar isso porque é no espectro político que eu não aceito. É mais ou menos isso, se fosse trazer para os dias de hoje, tá bom? Se fosse trazer para os dias de hoje, seria mais ou menos isso. Não quer dizer que o cara da esquerda está falando que não está certo. Pode ser que ele está falando uma coisa que é certa e é uma coisa da igreja. Ajudar o necessitado é coisa da igreja. Cuidar para que não haja racismo é coisa da igreja, sim. Nós temos que lutar contra isso. Cuidar do meio ambiente é coisa da igreja, sim. Eu já ouvi gente aqui dentro da igreja, não tem que cuidar de meio ambiente, não, vai tudo passar pelo fogo, vai ser tudo destruído. Por que eu tenho que cuidar? Não, gente, nós somos aqueles representantes que vêm trazer a restauração de todas as coisas. A natureza é algo de Deus. Foi Ele que fez, eu não posso destruir. É errado. Ou seja, é pauta nossa também da igreja. Agora, se eu cuido disso, aí eu vou parecer alguém de esquerda, aí eu não posso falar.
eu abandono essa pauta porque parece coisa que eu não gosto. Vocês estão entendendo, gente? É mais ou menos isso que aconteceu lá atrás, mas com outro problema, tá? Eu estou tentando contextualizar para o dia de hoje. Ou seja, tem pautas cristãs que se outra pessoa falar, eu quero rejeitar essa pauta, porque ele falou. Eu não quero parecer com ele. Foi isso que aconteceu com os irmãos. Por causa do crescimento desse evangelho social, tudo que eles falavam, agora eu vou fazer o oposto. Nós vamos pregar só salvação, inferno, pecado, não vamos nem citar esse negócio de ajudar a gente. Isso aí é obra morta, é obra morta. E começou a desvalorizar a pregação sobre a ajuda das pessoas. Então isso tem um nome na história, e é o pêndulo histórico, que é sobre isso. A luta entre os conservadores e os da teologia social. Bem? Vocês conheciam isso aí, gente, essa história? Eu conheci agora. Estou sem água, alguém pode me ajudar? Olha, levantou várias pessoas. A Evelyn está super diaconisa hoje. Gente, segundo ponto, aí vamos no ponto que o irmão Alisson falou, realmente. A ascensão da teologia da prosperidade. Essa talvez, então, o irmão Alisson foi super assertivo no que ele falou, então não precisa nem falar nunca. Esse talvez seja a maior situação do Brasil. Por que o Brasil não fala tanto? Porque a mentalidade cristã nossa está muito, como é que eu vou dizer, contaminada, associada a esse evangelho da prosperidade, que ganhou muita força. Às vezes a igreja nem é do evangelho da prosperidade, mas ele já ouviu tanta gente sobre isso, que isso já mexeu um pouco com a forma da gente pensar. Né? Então, qual que é o principal problema da evangelho, da teologia da prosperidade com relação à ajuda social, tá, gente? A ajuda com os pobres, o elemosine, é disso que nós estamos falando. Qual que é o problema dessa mentalidade? Então, na visão tradicional, o pobre é alguém que precisa de compaixão e ajuda, certo? Não é isso que Jesus ensina? O pobre e o necessitado são pessoas que precisam da nossa ajuda. Na teologia da prosperidade, a pobreza é muitas vezes vista como falta de fé ou uma maldição. Então, a primeira coisa, quando muda a lógica, gente, do jeito que você pensa, é assim que você age. Se você pensa que pobreza é maldição, é demônio, então você não vai ajudar a pessoa. Você vai orar para o demônio sair. Então você não tira a mão do bolso. Então você não pega a cesta básica. Então você não vai fazer algo de fato. Você vai ficar daqui tentando ajudar, expulsando o demônio da pobreza. Vocês entenderam? Então a gente tem que trocar isso. A consequência, em vez de dar o peixe ou ensinar a pescar, né, na nossa metáfora, ou seja, a ajuda aos pobres, muitas vezes é você realmente dar as coisas. Ou muitas vezes é você ajudar a pessoa a sair da pobreza, dando ensino, criando escolas, dando um curso, dando uma oportunidade na empresa. Isso também é. Então, em vez de dar o peixe ou ensinar a pescar, prega-se que o pobre deve ofertar para sair da miséria. Vocês entenderam o que é teologia? É cruel já. Porque o cara já está ferrado. Aí fala assim, ó, mas para você sair da miséria, você vai ter que entregar seu Isaac. Você sair dessa situação de pobreza, você vai ter que ofertar sacrifício. E o problema é tão cruel, gente, que o cara vai lá e entrega. Aí não acontece. Você está com falta de fé, irmão. Você vai de novo. Faz outro sacrifício, agora com fé, que vai dar certo. Então, o coitado que já não tinha nada, ele começa a arrancar dele e se sentir culpado porque ele não teve fé. É muito cruel, gente. O foco sai da caridade, ajuda necessitado, para um investimento espiritual. Então, como é que eu vou... Eu sei que a irmã Mônica precisa de ajuda. Em vez de eu ajudar ela, eu falo assim, ó, mano, eu chego para ela, irmã, você vai ter que investir. Você vai ter que dar alguma coisa. E aí o Senhor vai amarrar a boca do devorador e você vai sair dessa. Então, muito cômodo, né? E é anticristão. Isso torna o discurso sobre a ajuda aos pobres menos atraente que o discurso sobre deixar de ser pobre. Então, em vez de eu pregar que pavão tem que ajudar as pessoas, eu começo a pregar para pavão deixar de ser pobre. Você tem que fazer ofertas, você tem que fazer isso, tem que dar obras de fé e tal, para você sair da pobreza. A gente prega só formas da pessoa sair da pobreza, em vez de pregar que nós temos que ajudar. Então isso vai moldando a mente dos cristãos, e aí, depois que eles começam a pensar assim, eles começam a agir de outra maneira. Ele olha para o pobre necessitado e amarra o espírito da pobreza, em vez de ajudar. Pastor Geraldo, rapidinho, para a gente não acaba. Bem rapidinho. É porque
Gente, igual o Diego disse aqui, muita gente fala assim que a pessoa está passando necessidade, que é uma maldição que está sobre ele. Não. Lembra do episódio quando aquela mulher do vaso de alabastro derramou sobre Jesus? E foi questionado por que ela não vendeu aquilo, e era muito caro, e deu para os pobres. Aí Jesus disse, não, os pobres sempre vocês vão ter contigo. Então sempre vai haver pobre, gente. Pessoas necessitadas que precisa. Quando a gente olha assim, o histórico, até das colheitas de Israel, que sempre deixava as espigas, os grãos, para os necessitados. Então, essa é a importância de nós entendermos que é um ministério que nós temos que exercer e se colocar no lugar daquela pessoa, porque o que Jesus Cristo disse? Aquilo que tu queres que os homens façam, faça você primeiro. É aí que nós precisamos entender. Se quando nós somos doadores, que nós ofertamos, que nós cuidamos, que nós ajudamos alguém, certamente nós estamos ajudando a nós mesmos, porque é um ministério profético de Jesus. Aleluia. E por último, gente, que é bem parecido com a teologia da prosperidade, é essa espiritualização dos problemas, né? Que meio que mistura. Se alguém está com fome ou dificuldade, o diagnose imediata é espiritual. Um demônio ou uma maldição hereditária ou uma porta aberta. Você está com a porta aberta, por isso que você está com esse problema. E não social ou material. Isso leva a igreja a gastar mais energia quebrando maldição do que organizando bancos de alimentos, projetos de capacitação, pois acredita que se resolver o problema espiritual, automaticamente você resolve o problema material. Magicamente, tudo vai se resolver se você resolver o espiritual. Então, essa forma de pensar, né, essa forma de espiritualizar os problemas todos, faz com que a igreja fique... como que eu vou dizer, gente? Ai, não tem a palavra. Aleijada para poder ajudar, né? A mão fica aleijada. Por quê? Porque ela pensa que o problema não é meu. O problema é a brecha, é o demônio, é a maldição que a pessoa está vivendo ali. Que a pobreza é isso. Né? E aí eu peguei aqui um trechinho do Martin Lloyd Jones, ele vai falar assim, né? Ele critica, Martin Lloyd Jones, né? Critica o evangelho social por tentar curar sintomas da fome, sem curar a doença principal, que é o pecado do coração humano. Então, se a gente for no extremo de só ajudar, a gente está errado. Mas também critica a ortodoxia fria, que não se importa com o sofrimento alheio. Para ele, como vimos em Mateus 6, a ajuda ao necessitado não é uma opção política. É uma prova inevitável do coração que foi transformado por Deus. Se não há misericórdia prática, a religião é falsa. Amém, família? Ou seja, se não há na prática ajuda, se você não tem um coração disposto a ajudar, provavelmente sua religião é falsa. Vem, família, colocar aqui, vamos continuar para a gente conseguir. Então, quanto mais recursos tivermos, maior a nossa responsabilidade. O Lucas 12, 47 a 48 fala assim, ó, aquele servo, porém, que conhece a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitas açoites. Ou seja, fala de pessoas que não quiseram nem saber da vontade de Deus. Eu não sei, eu não leio a Bíblia, eu sou meio voado, eu não sei meio que Deus quer da minha vida, então eu não vou fazer. Mas eu me digo que sou servo de Deus. Vai ter açoites, né? Ele fala de castigo para essas pessoas. Aquele que, nós falamos pelo contrário, né, gente? Eu falei o oposto. Aquele que sabia e não fez, ele fala muitos açoites. Ou seja, uma punição grave do Senhor. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Então ele fala que tem gente que tem consciência que não vai fazer. Muitos açoites. E tem gente que não sabe e não faz. Mas também vai ser punido por Deus. Mas aquele a quem muito é dado, muito será exigido. E aquele que se muito confia, muito lhe pedirão. Então, no final das contas, a gente tem que perceber isso, gente. Às vezes, as bênçãos que vêm nas nossas mãos, além de ser bênçãos materiais e tudo, elas também são responsabilidades. Amém?
isso aumenta talvez a sua responsabilidade. Porque se você tem muitos recursos financeiros, você tem muita capacidade de ajudar. Se você tem muito conhecimento, você também tem muita capacidade de ensinar. Né? Se você tem muito de alguma coisa, você tem muita capacidade de plantar sementes nas outras pessoas. E é isso que o Senhor espera de você. Amém? É isso. Tem gente que tem muito tempo, que poderia ajudar muito, mas não faz. Porque está pensando só em si. E está tirando a gente dessa vida de egoísta. Então fala, ó, versículo 2. Quando ajudarem alguém, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Então, gente, nós estamos colocando, nós estamos vendo aí, né? A rejeição total do Senhor à hipocrisia. Então, quando ele está falando aí de tocar trombetas, né? Não, de ajudar as pessoas a não fazer como um hipócrita. O que é um hipócrita, gente? Isso é uma palavra muito relacionada aos atores. Então, ele usou a palavra, ó, o cara é um ator. Se ele ajuda as pessoas e fica buscando aplausos, né? Fica tocando trombeta, ele é um ator. Ele não é de verdade, ele é falso. Então, a primeira coisa que ele está falando é isso. Irmã Nath, pode falar? Eu estou pensando um negócio aqui. Vem comigo para vocês verem se faz sentido. A gente aprendeu que o Sermão do Monte ele inteiro é contracultural. Então, a gente tem que ir contra uma coisa que já está acontecendo aqui. E talvez essa não valorização das esmolas vem de uma deturpação de um conceito que a Bíblia valoriza. Porque eu estava pensando aqui, e a Ana Lu até comentou comigo também, sobre... Não, a gente não comentou a mesma coisa, mas foi na mesma ideia. Quando o Max Weber, aquele sociólogo, vai falar... Max Weber que eu quero falar? Quando o Max Weber vai falar no livro A Ética Cristã e o Espírito do Capitalismo, ele vai relacionar o espírito do capitalismo que foi impulsionado pela ética cristã, porque a ética cristã valoriza o trabalho e o capitalismo valoriza o acúmulo de capital. E aí nós estamos em um contexto capitalista e nós somos protestantes. Então, como que a ética protestante vai se relacionar ao espírito do capitalismo que valoriza o acúmulo de capital? Como tem essa ideia de acumular, de juntar, e a partir do momento que eu tenho que dar uma esmola, eu vou deixar de juntar, eu vou espalhar. E não é isso que está sendo relacionado, que uma coisa relaciona a outra, sabe? Então, talvez por um pensamento intrínseco, tipo assim, eu preciso juntar, talvez não é racionalmente, mas tipo assim, não intencionalmente a gente pensa isso, mas porque isso já está estruturado na cabeça da gente, no contexto que a gente está, sabe? Faz sentido? Faz sentido, gente. É porque às vezes a gente entra... Tudo são extremos, né? A gente tem que tomar cuidado com todo tipo de extremo. Né? E às vezes, se a gente for pela cultura da época capitalista, né? A gente vai viver muito no egoísmo de juntar só para nós. A gente tem que tomar cuidado com isso. Só para não fechar aqui esse assunto aqui, eu quero dizer que hoje, nós como igreja achamos que isso não é tão importante para a nossa vida espiritual. Até no dia do julgamento, isso vai ser revelado para nós. Olha o que diz aqui em Mateus 25, 34. Diz assim: então dirás o rei que estiver à sua direita: vinde bendito, meu Pai, entrai pela posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu era forasteiro, me hospedaste. Eu estava nu, me vestiste. E enfermo, me visitaste. Preso, foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos essa coisa? Tive fome, me demos a comer, ou como sede e demos a beber. Quando tivermos um forasteiro, hospedarmos. O que tiver de vestir, vista. Quando tiver enfermo, preso, vai visitar. Respondeu-lhe então: verdade, verdade, eu afirmo, que nem sempre um desses meus pequeninos irmãos a mim me fizeste. É um ministério, queridos. É como você pregar o evangelho.
É como você falar da graça, do amor da graça, é você falar do amor infinito de Deus, é como você falar da presença do Espírito Santo, é como você falar de santificação, tudo vai influenciar para a nossa vida cristã, no nosso ministério, no dia a dia. Então, o tema agora, né, gente, é fazer sem hipocrisia. Então, o tema agora é hipocrisia. Amém? Então, o grande alerta de Jesus é a ostentação figurada. Tocar trombeta, ao dar esmolas, é um ruído de autoglorificação e da autopromoção. Então, Jesus nunca falou contra fazer. Ele falou contra fazer do jeito errado. Fazer é a nossa obrigação. Né? Por isso que a gente falou até agora, de fazer é nossa obrigação. Mas toma cuidado do jeito que você for fazer, porque se você for fazer do jeito errado, o Senhor não vai se agradar, e pelo contrário, ele não vai receber aquela oferta, ele vai ficar entristecido com a sua vida. Por quê? Porque você está tentando puxar a glória para você daquele ato. A irmã Nádia vai falar rapidamente. Então, cuidado, gente. O ruído da autoglorificação e da autopromoção quando a gente ajudar as pessoas, né? A gente viu essa charge, assim, que é muito comum hoje, né? Tudo está no Instagram. Tudo que a gente vai fazer está no Instagram. O irmão Atos não vai falar. Eu acredito que dos grandes motivos dessa deturpação da caridade veio da Igreja Católica, porque eles pregam que você tem que fazer caridade para ser salvo, né? Então, assim, e nós cremos que nós somos salvos e por isso nós fazemos as coisas para agradar a Deus. Então, assim, não é só obra, você não tem só que fazer, né? Além disso, você tem que pregar o evangelho, além disso, você tem que abençoar as pessoas da sua casa, você tem que fazer uma série de coisas para cumprir aquilo que Deus põe nas suas mãos. Então, assim, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, mas na Bíblia Católica tem um livro que fala só de caridade, como se só você fazer as coisas fosse aquilo que fosse te levar à salvação. Então, a gente tem que ter, além de tudo isso, a gente tem que ter a fé. Porque não adianta você fazer sem fé. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, para não, exatamente como você disse, não chegar aos extremos. Não é barganha. Tem que ter um meio termo. Não é barganha. Não é barganha com Deus. Deus. É identidade, né? A gente faz porque a gente é nós vai, somos imitadores de Jesus, a gente parece com Jesus. Esse tipo de raciocínio, né, de você fazer para ganhar a salvação, é como se você estivesse comprando a salvação, né? Você está negociando com Deus a sua salvação, e não é assim que funciona. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com os extremos. Você tem que fazer com amor. Amém. Faz com amor, com a intenção de agradar a Deus, e eu tenho certeza que as coisas vão caminhar bem. O irmão Atos vai falar um segundo. Eu já vou mudar aqui. Alô? Pegando o contexto nosso, nós já vivemos essa situação uns 15 anos atrás. Assim, tem gente que acha que pelo fato dele falar em línguas, ele cantar mais alto que todo mundo na hora do louvor, que ele é mais santo e melhor do que os outros. E, na verdade, a Bíblia não fala isso. Aquele que é realmente de Deus é aquele que obedece a palavra. Então, existe isso também no nosso meio, pessoas que acham, essa questão do hipócrita, que acham que pelo fato delas fazerem os votos e tal. Eu já falei várias vezes aqui da moça que falou, fiz meu voto, agora Deus é obrigado a cumprir. Então, são os hipócritas dos dias atuais, né? Eu faço, eu falo em língua, você não fala, eu tenho o dom tal, você não tem, então eu sou melhor do que você. Né? Amém. Então, cuidado, gente, com tocar trombeta, que é esse símbolo de autoglorificação. Vamos seguindo aqui agora, gente, sobre a prática secreta, né? Mas quando vocês ajudarem o necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Dê a sua ajuda em secreto. Seu pai que observa em segredo o recompensará. Aí tem essa frase do Russell Shedd, né? Dr. Russell Shedd. Os heróis são famosos, mas os santos são anônimos. Isso aí, quem conhece o Dr. Russell Shedd? Uma bênção, né? Já foi um dos grandes biblistas do Brasil, da história do Brasil aí. É o Dr. Russell Shedd. E ele vai falar sobre, e nós estamos falando sobre isso, né, gente? O princípio da ajuda secreta. Então, não deixe que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Né? Então,
quando Jesus está falando isso aí, né, gente, ele está trabalhando uma hipérbole da generosidade. Então, na esmola, a instrução é: não deixe que a mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo. Então, ele está criando uma hipérbole, para a gente entender, assim, sobre o sigilo, né? Não, que não dá para saber, né? Com certeza as pessoas vão ver o que você está fazendo e tudo, mas ele fala assim: é um esforço pessoal seu de nunca tentar, para proteger seu próprio coração, nunca tentar que as pessoas saibam isso. Não faz um esforço para as pessoas ficarem descobrindo o que você está fazendo individualmente. Lembrando que lá atrás, Braddock fez uma ótima pergunta na primeira aula. E as instituições, então, não podem divulgar o que elas estão fazendo? Não. Agora, as instituições é interessante que divulguem, até porque elas precisam ter transparência sobre as ações. A igreja, muitas vezes, tem que divulgar como que ela está gastando dinheiro, como que ela está fazendo as coisas, né, as obras sociais, porque as pessoas que ajudaram, eles estão sabendo como o dinheiro está sendo gasto. Isso é transparência. Então, instituições têm essa prerrogativa. Mas você, individualmente, você não pode ficar fazendo esforço para mostrar para as pessoas. Eles estão a essa hipérbole na generosidade. O entendimento mais direto sobre isso, né, é sigilo total. Então, o significado mais imediato é privacidade. Jesus está contrastando o discípulo com o hipócrita, que toca trombeta. Então, se a mão direita está dando uma esmola, a esquerda, figurativamente, a pessoa mais próxima de você nem deveria perceber. Entendeu? Então, às vezes, nem um amigo próximo, eu, por exemplo, eu ajudei Ellen ali, mas às vezes eu nem contei para minha esposa. Ajudei de alguma forma, ou ajudei sei lá, a irmã Auri, eu nem contei para a Alisson, que é o meu amigo. Eu não contei para ele, eu não precisei ficar fazendo. Eu fiz discretamente, as pessoas não perceberam. Isso seria a interpretação mais direta. Então, isso seria tipo o nível mais básico. Mas existe, gente, um nível mais profundo, que é um conceito que está ali no Sermão do Monte de Martin Lloyd Jones, que foi meio que a base do que eu usei para esses estudos aqui, tá? Então ele vem com um pensamento diferente, que ele argumenta que não deixar a mão esquerda saber significa esconder a obra de você mesmo. Já pensou isso, gente? Esconder a obra de mim mesmo? Como assim? Isso é estranho, não é isso? O maior perigo não é o vizinho ver e aplaudir. O maior perigo é você que fez a obra ficar se aplaudindo interiormente. Porque o Sermão do Monte não está falando um monte de coisa interna. Aquele que odiar uma pessoa já cometeu assassinato. Aquele que olhar com um olhar impuro para uma mulher já cometeu adultério. Não é um monte de coisa interior o Sermão do Monte? Ele está falando de mais uma coisa interior. Ou seja, se você faz uma boa obra, pode ser que eu não falei para ninguém, escondi, dei sigilo total. Mas por dentro, eu estou contabilizando. Então ele falou, gente, a primeira coisa é não fica contabilizando. Olha, eu fiz tanto isso. Na minha cabeça, né? Eu fiz esse tanto. Olha, eu ajudei tantas pessoas, eu fiz isso. E eu ficar me aplaudindo, me alisando por dentro. Então ele fala que a pessoa que faz isso interiormente, ela está deixando que a mão direita veja o que a esquerda fez. Não fique se parabenizando. Quando a mão direita fizer uma obra, a mente não deve ficar ruminando o ato, acariciando o seu próprio ego. A mão esquerda representa a sua consciência, refletindo. Eu fiz isso, cara, eu fui tão legal, ninguém faz. E você ficar pensando nisso é como se você ficasse para dentro de você, entendeu? Se autoelogiando. Também ele fala que, de certa forma, você está divulgando isso de alguma forma, né? A mão esquerda está vendo isso. E outro é uma ação espontânea. Então, foi uma coisa que foi dita, eu já esqueci quem falou aqui, hoje nós já falamos sobre isso um pouco, que as obras de caridade, de ajuda das pessoas na vida de um crente, tem que ser como se fosse um respirar. Você fica se parabenizando que você respirou direitinho, Moisés? Você nem lembra, você só respira. Então, você vê uma pessoa ali, ajudou, você correu ali, ajudou. Você vê uma pessoa com dificuldade ali, contando as moedinhas para pagar o pão. Você, não, deixa aqui, deixa que eu pago. Cara, você não tem que ficar lembrando disso e ruminando isso, entendeu? Então, então é o autoesquecimento. É o autoesquecimento, cara. Tem que ajudar as pessoas, tem que ser igual a respirar. Eu estou fazendo e não estou esperando nada em troca por isso. Eu só faço porque eu sou de Jesus, porque eu estou ficando mais parecido com ele, eu estou cheio do Espírito Santo, e eu começo a agir dessa forma. Então, isso que é essa ideia, tá, gente? Que seria uma forma mais
um nível a mais de obediência nisso. E eu vou caminhar aqui para encerrar. Então, o resumo da ideia. Não saiba o que a vossa mão esquerda faz, ou não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Significa realizar o bem de forma tão motivada pelo amor de Deus e ao próximo, que eu não tenho tempo nem interesse de parar e tirar uma selfie espiritual do momento. É a morte do narcisismo espiritual. Eu vou chegar no fim, aí eu vou liberar a irmã falar aqui. Porque, na verdade, o tempo encerrou. E assim, gente, vamos lá. Dê a sua ajuda em secreto, e seu pai que observa em segredo o recompensará. Que é a última frase disso. Então, o que quer dizer isso, gente? Que há recompensa para quem vai ajudar as pessoas. Então, ele está falando que aquele que ajuda o próximo, que é a mão de Deus para ajudar as pessoas, ele vai ter um galardão, uma recompensa que vem do Senhor. Você não vai ficar desprotegido disso. Pode ter certeza. Mas ele fala que se você fez dentro do seu coração a intenção era aparecer, então já está pago a sua obra. Totalmente paga. Então ele usa até uma linguagem comercial, né? Como se aquele recibo, você já recebeu o recibo, está tudo quitado. Deus não vai fazer nada, não vai te recompensar em nada por essa ação. Ou seja, existe uma ação e que nós temos que buscar, nós temos que estar focados em Deus, focados no amor ao próximo, e o Senhor vai nos recompensar. Mas se a gente desobedecer essa forma de trabalho, essa forma de ajuda, né? Ou seja, ajudar sem tocar trombeta, ajudar sem intenções por trás, ajudar não por networking, ou seja, o Senhor Deus vai nos recompensar. O nosso Pai Celestial, porque Ele te vê em segredo. Ele vai te recompensar. Mas, se você optar por não fazer isso, pode continuar fazendo. O seu pagamento é o aplauso humano. Se tá bom para você, então continue fazendo. Posta no Instagram tudo que você fizer, entendeu? Faz selfies bonitas de você fazendo as coisas, vídeos com músicas tocantes. Todo mundo vai achar você o máximo. Mas é esse o seu pagamento. É a admiração das pessoas. Você só vai perder a oportunidade de agradar a Deus com isso. Amém? A irmã Mônica vai falar em um minutinho e nós vamos orar e encerrar. Shalom, irmãos. Você falando aí, meu irmão, ministra na palavra, né? Esse ID, né? E eu estava aqui relembrando um tempo que eu fui presidente de senhoras em uma igreja, né? E a primeira coisa que eu fiz foi o que eu sempre amei fazer. Nós vamos nos dividir entre irmãs e nós vamos visitar todos os irmãos da igreja. Poxa, foi a mesma coisa de eu dar um soco no meio da testa das irmãs. Ai, irmã Mônica, pelo amor de Deus. Eu falei, uai, gente. Que negócio é esse? Vamos aí fazer o trabalho. E vamos trabalhar também, ver a carência de cada uma e nós vamos ajudar. Aí foi uma dificuldade retada. Ficou só eu e a irmã mais velha da igreja terminando de visitar. Tipo, visitaram 25% e eu e a outra irmã, Clemência, nunca me esqueço dessa maravilhosa mulher, visitamos todos da igreja e lá a gente observava quais eram as carências, porque a gente ia nesse objetivo. Então, eles falaram assim, meu Deus, não vamos mais voltar na irmã Mônica. Pelo amor de Deus, não vamos fazer esse trabalho. Não, não e não. Então, a dificuldade, muitas vezes, dentro da igreja, são nós mesmos que limitamos esse momento de trabalhar para o Senhor Jesus, né? Então, tem missões também, pessoas deveriam tocar no coração, já que não faz essa obra, nunca deixar de dar a oferta de missões, porque o casal que está lá fora, ele carece demais, né? É isso, é uma experiência que eu passei, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, o objetivo foi até o final, porque sobrou uma irmã
no meio de 25 irmãs. Bem, gente. E o que a gente estudou aqui, gente, não é algo que se possa fazer a partir da carne. É algo que a gente vai fazer a partir da obra do Espírito em nós, amém? Então eu queria que a gente... Nós cantamos muitas vezes, todos os dias a gente cantou esse louvor. Eu tinha escolhido